Olá! O Mosaico de hoje traz como convidada a engenheira civil Liana Fujita, secretária executiva da Infraestrutura do Estado do Ceará. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! A velha e tomava lua que espinga crua na ponte de metal. A velha e tomava lua vai até lá e fala pra ela vir me buscar. A velha e nova ponte metálica diz que estou aqui amando baixinho e sofrendo alto. Fala pra ela que eu salto de tanta saudade de quando a tive nua, totalmente lua, pra sempre minha, nunca mais sua. E o programa Mosaico de hoje tem a alegria e a satisfação de ter como convidada a engenheira civil Liana Fujita, secretária executiva da Infraestrutura do Estado do Ceará. Liana, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Totônio. Assim, eu fiquei honrada com esse convite de estar aqui no Mosaico, né, da TV Otimista, que tem tantos telespectadores aí nos assistindo. E vou logo te dizer uma coisa, te confidenciar uma coisa aqui, só para nós dois, viu? Quando eu falei que eu tinha conseguido lhe trazer aqui, um amigo nosso em comum disse que era inaciano. Tu é inaciana? É, sou também? inaciana, é. O PC Norões. Ai, o PC. Como é que tu conseguiu trazer? Eu disse, rapaz, eu sei lá, a bondade dela. Rapaz, ela é muito ocupada. E agora mesmo a dedicação dela lá na secretaria tá enorme. Ele dizendo, ela sempre foi muito dedicada. O PC é um amigo do coração, porque lá do Colégio Santo Inácio a gente tem todo uma ligação, um carinho muito forte com esses amigos que a gente... uma espécie de uma confraria, uma né? Entre confraria, vocês, né? A gente tá sempre se encontrando, a gente tem uma amizade assim, parece que o colégio continuou com a gente por esses laços que era uma turma boa. Formamos. Tem grandes inacianos, né? assim, e fazem umas festas, né, de confraternização. A gente tá sempre. Não sei se é o Pirolho que faz. Tem a do Pirolho, a anual do Pirolho, tem as parciais, né? A gente está sempre se encontrando, a gente também é muito ligado ao Padre Eugênio, né? Que é lá do colégio, era amigo da gente, era do nosso mesmo ano, meu e do PC, o Padre Eugênio. Mesmo? Ele era do nosso mesmo ano, então assim, a gente conhece o Padre Então Eugênio desde a época de colégio. Né? Rapaz, a gente olhando assim, eu sei, ele é novinho, o Padre Eugênio. A benção, Padre Eugênio. Ai, querido demais. Que ele nos abençoe mesmo. Agora, Totônio, você falou aí dessa questão, a Liana vem, a Liana não vem, você me pegou assim de sopetão, não foi? Chegou, Liana, vamos lá. E eu aceitei logo de imediato, porque eu aprendi ainda, né, lá, quando eu estava lá na empresa, que sempre que surgiu uma oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho, que a gente aceitasse e depois ia de trás para frente, ver como é que fazia para estar ali naquele momento. Agora eu lhe fiz o convite no ambiente, assim, numa ocasião de trabalho, né? Tudo. Quer dizer, eu te peguei mesmo assim de surpresa, né? Porque eu disse, agora que ela não vai, ela tá focada em outra coisa, ela vai aceitar. Vai aceitar. Foi aí deu certo. Quando foi no dia seguinte, aí Totônio, eu disse isso mesmo, Totônio, mas agora eu me comprometi, agora eu vou. E nós estamos aqui, é um prazer grande. E tu lá, aí como foi que a Liana resolveu enveredar no caminho da engenharia civil? Totônio, a minha família já trabalhava com engenharia civil, né? Meu pai, desde a época do Exército, ele construiu algumas coisas no Capitão Fujita. Capitão Fujita, o papai. Ele foi da arma de engenharia do Exército, né? E logo que ele saiu do Exército, ele realmente, com alguns amigos, né, na época do IME, ele fundou a Construtora Estrela. Né? Então, assim, desde pequena que eu já convivia dentro dos ambientes. Já tinha ambiência mesmo, ambiência, né? Na hora de fazer os testes vocacionais, eles foram muito equilibrados entre a parte de humanas e a parte de exatas,
Mas aí, como já tinha o pai, o irmão, o meu irmão, o Carlinhos, gente boa. na Constituição Civil, eu realmente resolvi fazer o vestibular para Engenharia Civil, né? Muito nova, tinha 16 anos na época. 16, Era sempre muito estudiosa? Era estudiosa, mas assim, eu pulei um ano logo no começo, Sei. né? Assim, eu era estudiosa, era bem estudiosa, mas não tanto quanto o meu irmão Carlinhos. E o Carlinhos era mais, era ali o dia todo. A mamãe dizia, menina, tu pegou no livro, já tirou um 10, era assim, eu tinha muita facilidade, né, com as matérias, principalmente matemática e física. Sempre foram as matérias que eu era melhor no colégio. Também oriental, né? Da cultura oriental, assim, tudo, né? A cultura sempre, oriental, né? É uma curiosidade que eu tenho, né? Até porque vocês publicaram um livro agora, né? Sobre a família Fujita, né? Que vem a partir do teu avô, né? Nós passamos, eu e mais 5 primas, representando os filhos do vovô Jusaco Fujita. Durante a pandemia, a gente aproveitou, assim, coincidiu de ser na época da pandemia que nós estávamos nos reunindo virtualmente para trazer essa história do vovô, essa saga, né, que saiu do Japão com 18 anos, em 1908, né, para cumprir um propósito. Ele tinha um propósito dentro da família, que eu vou deixar isso aí para vocês verem no livro, que foi esse propósito que fez ele sair do Japão e entrar num navio e percorrer 17 mil quilômetros para estar aqui na América do Sul. Quanto tempo de viagem, mais ou menos? Quase uns 3 meses de viagem. Olha aí. 3 meses de viagem no navio. E ele não veio primeiro para cá, ele foi primeiro para o Peru, depois para a Bolívia. O Peru tem muitos japoneses, né? No Peru já teve até presidente, né? O Fujimori, né? É verdade. É verdade. Sim, mas aí ele foi para o Peru, em seguida resolveu ir para a Bolívia. E na Bolívia ele conheceu um chinês que disse que tinha um lugar muito bom para vir morar no Brasil, que era o Ceará, Quixeramobim. Então ele ouviu, né? Graças a Deus que ele ouviu, que ele veio para cá. E então ele saiu do Peru, veio pelo Amazonas e Belém e chegou aqui no porto do Mucuripe. No Mucuripe. Agora, em 1922. O interessante, devia ser curioso, já pensou, isso em que época, mais ou menos, em torno de que ano? 22 ele chegou aqui no 22, Ceará. 22, tu já pensou chegar em Quixeramobim, um japonês, né? Pois é, mas ele não chegou aí para Quixeramobim. Não. Porque ele chegou no porto e conheceu um senhor muito generoso, o Coronel Otávio Frota, e viu aquele japonês assim meio sem, né? Ele identificou ele como alma boa e chamou ele para ir trabalhar na fazenda, na casa dele, que era uma espécie de uma fazenda. E aí ele chamou o vovô, não era no Quixeramobim, era no Modubim. Modubim. Acabou indo pro Modubim. Rimou. Foi, então ele foi morar na casa dessa pessoa, e lá ele deu um terreno para ele plantar. Ora, um terreno, assim, por mínimo que fosse, né, lá, você vê que no Japão as fazendas são, né, muito bem aproveitadas, mas são, né, reduzidas, né. E o vovô, quando estava no Japão, eles viviam de agricultura, mas com a era Meiji passou a ser muita agricultura mecanizada, e eles não estavam mais conseguindo trabalhar, e a família estava numa dificuldade muito grande. E aí a família escolheu ele como filho primogênito para tentar conseguir. Na época, aqui na América do Sul, estavam recebendo essa mão de obra para trabalhar na agricultura. Então, assim, a família resolveu, fizeram uma reunião de família, e com o propósito que ele veio de lá, ele embarcou nesse navio e nunca mais reviu mãe nem irmãos depois dessa vinda para cá com 18 anos, né? Foi uma decisão realmente hoje nós somos assim muito privilegiados na questão da comunicação, né? Porque, por exemplo, você hoje pode ter um parente morando fora e conversar, né, em tempo real, né, direto, né? Assim, diariamente. E até a facilidade, né, Totonho, de ele ter voltado lá, né? Porque na época que ele veio, acho que quando ele lembrava de toda aquela viagem, né, aquela longa viagem, acho que desanimava para querer voltar ao Japão,
né? Então, assim, a dificuldade de se ir até o Japão, que hoje e depois ele se adaptou fácil. bem, né? Aqui. Se adaptou bem, foi. A gente disse que a vovó foi o Japão dele aqui no Brasil. Olha aí, rapaz, bonito isso. Foi, porque ela realmente... ele teve aquela segurança, aquela confiança para fazer uma nova família, num novo lugar. Né? Quando ele chegou aqui, ele veio do país do sol nascente para a terra do sol. Esse é o nome do livro. Né? Então, quando ele chegou aqui, ele disse, eu vou viver nesta terra e desta terra. Sabe? Porque ele plantava. Eu acho legal que eu conversando contigo, que tu se emociona, que eu estou notando, né? Eu me emociono, é muito bonita a história. É muito bonita a história, linda a história, né? E eu passei a vida, Totônio, escutando o meu pai contando essa história, né? Os meus tios contavam para os filhos. E quando a gente se reuniu, as primas, foi muito interessante porque a pessoa que estava nos ouvindo para redigir, ela conversou com cada família separada. E ela viu que era a mesma história, era a mesma essência. Era a questão da educação, que isso era muito forte para o meu avô, a questão do trabalho, né, assim, do esforço do trabalho. E a questão também, assim, ele era muito humano, né, muito humilde. E, assim, em cada família que ela foi conversando, ela percebeu, a pessoa que estava nos ouvindo, ela percebeu os mesmos princípios, muito fortes, sabe? Ela disse, olha, eu já escrevi histórias de outras famílias, mas às vezes quando ia conversar com uma família, uma dizia uma coisa, outra dizia outra, e vocês não, foi assim, todas diziam a mesma coisa. Então os pais conseguiram passar para os seus filhos, né? E é isso que a gente quer também com o livro, que passe para as outras gerações, né? Eu acho interessante isso, porque me remete muito, assim, você vê na arte, não é, japonesa, a força do minimalismo, né? Então você pega aqui, você está me falando isso e eu numa leitura assim artística, cultural, né, fazendo um paralelo assim ao minimalismo, eu vejo assim, olha, a questão, né, da humildade, né, do trabalho, da simplicidade, né? Quer dizer, são coisas são valores tão fortes, não é? E tão próximos que às vezes cega, né? Muita gente não enxerga. Né? A gente se emocionou muito ao longo da escrita do livro. Porque, assim, as primas, a gente conversou mais, a gente tipo assim, a gente viu que realmente está no nosso sangue, né? No nosso DNA, no nosso sangue. Uma viagem, né? Tudo isso que o vovô viveu, a vovó, neném. Então, assim, a gente viu que está no nosso sangue e no nosso DNA. Quantos filhos o casal teve? 6 filhos. 6 filhos. E ele formou todos os filhos. O papai é o quarto filho. E eram 2 mulheres e 4 homens. E o papai era o 4º filho desses filhos. E todos formados, né, naquela época com muita dificuldade. Às vezes meu avô pedia... Vamos lá, o nome do teu avô? Assim, Jusaku Fujita. Jusaku Fujita. Era o nome dele japonês. Certo. Quando ele chegou, que quis casar com a minha avó, ele teve que se naturalizar, né, se converter do budismo para o catolicismo e adotou o nome de Guilherme, Francisco Guilherme Fujita. Foi o nome que ele adotou no Brasil. Tinha muito disso. O meu avô na Itália era Michele. Aí aqui foi Miguel. Não era tudo, tinha muito disso, né? Era Agora, Totônio, outra coisa muito importante do vovô foi essa questão, que ele chegou no Peru, ele tentou montar um negócio, depois não deu certo, aí ele foi para a Bolívia e tentou montar um outro, ele chegou a trabalhar com hotel e com agricultura. Né? E aí, quando não dava certo, essa capacidade dele de recomeçar, sabe? De se reinventar. Que foi muito importante a gente ver isso no livro. E quando chegou aqui no Brasil, quando ele achou que já estava tudo tranquilo, já tinha 6 filhos, já tinha o jardim, vivia bem do jardim, né? Estava conseguindo educar os filhos mais velhos, assim, colocar na faculdade, né? O segundo filho mais velho fez medicina naquela época, era uma faculdade cara, só tinha em Recife e tudo. Então, assim, quando ele estava bem estabelecido, veio a questão dessa Segunda Guerra Mundial, onde toda a casa dele foi depredada e
o Saqueada também, o jardim foi todo, não deixaram uma rosa, sabe? Então, assim, ele aí já tinha 6 filhos. Ele tinha que se reinventar, mas agora já era com a família inteira. Porque ele já tinha uma resiliência dele mesmo, né, para se restabelecer. Mas aí ele já tinha mulher e 6 filhos. Então, assim, foi outro recomeço. E o fato da gente estar escrevendo esse livro durante a pandemia, que foi um período muito difícil, né? Teve a perda do meu pai, do meu irmão querido, e vários amigos, e outras coisas também que estavam acontecendo na minha vida em paralelo. E o meu avô teve que refazer a vida dele com 55 anos, com 52 anos. Em 42, ele tinha 52 anos. E assim, e ele ter essa coragem, sabe, isso motivou, isso inspirou as netas e a família, sabe, assim, a gente... Questão do legado, né? Tem um ditado japonês, até minha prima que resgatou esse ditado, que é Naná, Karobi e Aoki. O que ele diz? Se você cair 7 vezes, levante 8. Que fala sobre essa resiliência, essa capacidade de sempre se levantar, sabe? Ter essa fortaleza. Porque a vida da gente são os altos e baixos, né? Então, assim... Então, isso aconteceu também em decisões importantes da vida do papai, quando ele deixou o exército para passar para a iniciativa privada. Né? Hoje eu estou passando também por essa na época era uma mudança, né? Era. Assim, muito grande, né? Muito grande. O exército, por exemplo, né, tinha uma época que era, olha, estabilidade. Era exército, Banco do Brasil. Exatamente. Ou então ser padre, né? Toda a família, né? Procurava isso, né? Era isso, né? E a pessoa chegar e não, largar o exército para a iniciativa privada é legal. Mas o bom é que o capitão, hoje, você foi escrever hoje, a gente foi escrever, não sei se já escreveram, mas sobre a história da construção civil no estado do Ceará, o capitão é um capítulo. É um ícone. É um ícone, é um dos ícones. E olha, como era respeitado. Era muito humilde, né? Muito assim, simples, mas cativava todo mundo, né? Às vezes a gente brincava que ele tinha uma estrela. Olha, a estrela mesmo. Estrela. Né? Porque era um menino, né, assim... Ele desde pequeno era um menino magrinho, franzino, parecia pequeno, né, mas era grande, assim, tinha muitos amigos, né, tinha essa facilidade de fazer amizades. Era muito gentil, muito... Eu acho que também ele era generoso e solidário. Pronto, falou palavras eu acho que mais apropriadas para o papai. Eu via mesmo, assim, nele, quando assim, eu me encontrava, tudo que era, viu? E ele foi pioneiro, né? Vamos. A gente volta já, que a história tá boa. Tá ótimo. Até já. Tá ótimo, estou me sentindo em casa aqui. E a gente volta aqui com a Liana Fujita, essa engenheira, que depois eu estou falando muito na questão da secretária executiva da infraestrutura do Ceará, mas nós vamos chegar lá, né? Porque primeiro está interessante, eu estou dando o maior valor, né? Tudo. Ainda depois eu quero que tu me conte tudo, o encontro do capitão Fujita com a dona Rejane. Né? Importante. O papai era do Exército. Sim. Minha mãe morava no interior do Piauí, né, em Castelo do Piauí, é piauiense. E o meu pai foi enviado pelo Exército para fazer uma obra lá no interior do Piauí. E chegando lá, conheceu a minha mãe, né, coisas do destino, a Rejane, minha mãe Rejane Fujita, né? Então, assim, um filho de imigrante japonês, né, que foi para o Exército, a minha mãe do interior do Piauí. O meu pai trazia muito essa questão da disciplina e os valores do meu avô, né? E a minha mãe, ela foi muito assim, da educação. Ela se empenhou muito pela educação dos filhos, né? Enquanto meu pai ia trabalhar e desenvolver os projetos que ele sonhava,
A minha mãe estava sempre ali cobrando da gente a questão dos estudos, da educação, e também tinha valores muito bons e foi muito importante para ela. Foi sempre muito presente, até hoje é muito presente na nossa vida. Isso é uma Aí nós bênção, somos né? 5 lá em casa, né? O Duduzinho, meu irmão especial, que nos ensinou muito. E Carlinhos. o Carlinhos, que engenheiro civil, que sempre teve, ele logo à minha frente. Então, assim, eu sempre estava me espelhando nele, ele sempre colocou muitos desafios para mim, sempre trouxe, me delegou muitas, eu trabalhava junto e ele delegava muitas atividades para mim. Então, eu digo para ele que ele me ensinou uma das coisas principais da vida, que foi pensar. Ele sempre me dava, assim, ele dizia, Liana, vamos fazer isso. Você pode ir por aqui, por ali. Assim, ele dizia algumas diretrizes, mas me deixava livre para pensar, mas depois eu tinha que convencê-lo, né? Eu tinha que estar com todos os argumentos para convencê-lo de por onde é que eu achava então, melhor. Então, vocês muito unidos, né? Muito unidos. Às vezes a gente dizia que um complementava o outro. Ele é bem estratégico e eu era mais, assim, de operacional, de executar as tarefas. Então, assim, e é outra coisa, a gente sempre chegou a um consenso, eu e ele. Então, em 90, eu cheguei a trabalhar com o papai na construtora, o Carlinhos também, na construtora Estrela, mas em 93 ele me chamou para um desafio, da gente começar uma construtora nós dois, que era a Fugita Engenharia, e para a gente fazer as coisas do nosso modo, sabe? Liana, vamos usar tudo que nós aprendemos na nossa faculdade, ele no mestrado, que ele tinha ido para a Inglaterra estudar, e aí ele queria começar alguma coisa nossa, com menos hierarquias, uma construtora mais de vanguarda. Com mais autonomia, né? Com mais autonomia. Tudo, né? Interessante, me diz uma coisa, na experiência, tu trabalhando com teu pai, né, tudo. Tu chegava aí a canteiro de obra, essas coisas, tudo. O teu pai não tinha assim, muito cuidado contigo, tinha não? Você não segurava, hein? Tinha muito medo. Às vezes eu dizia, pai, quando é que eu vou para a obra? Né? Eu fazendo a faculdade, a Universidade Federal, e eu, pai, quando é que eu vou para a obra? Quando é que eu vou? Minha filha, datilografa isso aqui na máquina. Eu digo, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou ficar aqui? Mas aí já teve o contraponto do Carlinhos, né? O papai, eu vi que era questão da proteção. Ele queria me proteger, sabe? Ele não queria a mulher, a minha filha. Não, ele queria realmente me proteger. Foi tudo com esse intuito. Mas aí já tinha o Carlinhos, que sempre estava me puxando. Liana, não, vamos fazer um mestrado, vamos estudar, vamos desenvolver esse projeto aqui. Ele me chamava e dizia assim, Liana, olha, tem esse projeto aqui, quero que você coloque ele para andar. É um desafio para vocês, sabe? Eu sempre fui muito movida por desafios. Desafios brilham os meus olhos quando eu vejo assim uma situação desafiadora, sabe? Eu não desisto. Eu fico ali até que é difícil realmente tomar uma decisão de desistir de um projeto, de qualquer coisa que eu inicie, sabe? Então, assim, quando ele me botava aqueles desafios, eu já ia... Isso daí conciliando, porque, por exemplo, você casou nova, foi mãe nova, né? Tudo, conciliar isso daí, aí que, né? Foi. Às vezes eu dava umas pequenas paradas, né? Logo que eu tinha filho, eu tenho 3 filhos, né? O mais velho trabalha com inteligência artificial. Que legal. É genial, meu filho, depois Fugita eu Neto. queria conversar com ele sobre o metaverso, ó. Sabe tudo, sabe tudo. Genoma, inteligência artificial, só fala assim, mãe, os grandes impérios têm hoje condições de controlar 2 bilhões de pessoas. Basta você ter um Android para que as grandes empresas estejam sabendo tudo que você está fazendo, né? Então, assim, existe assim, um pouco também de preocupação com a questão da... Tu sabe, olha, outro dia eu estava conversando que eu cheguei, naturalmente, né, com o meu telefone aqui e tudo, eu disse assim, eu comentei, eu preciso comprar uma bota, eu vou ver uma bota dessas de obra. Quando eu abri, rapaz, um bocado de oferta, olha bota, só. não sei o que. Não, ele até fez um comparativo para mim essa semana, a gente conversando, porque quando eu converso com ele, é uma conversa tão futurista,
que eu aprendo muito. Então ele disse assim, mãe, o Império Romano tinha ali um poder sobre 60 milhões de pessoas. E foi um poder muito grande no passado. A senhora imagina hoje que as pessoas que têm Android, que você pode saber tudo que estão fazendo, são 2 bilhões de pessoas. Então você vê a capacidade hoje de dessas ferramentas, mas ao mesmo tempo também assim, de tá sabendo todas as tendências, né? De usar uma inteligência artificial para saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão se interessando. Ele trabalha então com inteligência artificial, vamos dizer. Aí tu tem o quê Aí tem mais? a Lisandra, que é a minha filha, que é médica. Médica. Médica, fez residência em clínica geral, está trabalhando no HGF, na Secretaria de Saúde também. Legal. A HGF é uma grande escola, né? Escola. Principalmente, me disseram recentemente, se você estiver desconfiando que está com AVC ou então alguém com AVC, olhe, é HGF, é o maior centro de atendimento. É o melhor disso centro, né? é excelente, é de excelência lá. E eu soube disso que recentemente eu escrevi sobre o Papicu, né? Aí a história do Papicu se confunde com a do HGF. Do HGF, E nós passamos, eu construindo, nós fizemos vários hospitais, os hospitais do Sertão Central, os hospitais esses regionais? do interior, os regionais. Nós fizemos 2 hospitais regionais e fizemos toda a modernização e ampliação do HGF. Do HGF é um desafio, porque diz ali que era uma lagoa, não era o lugar, né? Era. E não também era, então... nós passamos 6 anos lá dentro interagindo com o próprio funcionamento do hospital. Né? A gente fazendo a obra e o hospital em funcionamento. E toda Aí eu estou entendendo agora, você quando disse, né, que na engenharia, né, que vamos dizer, o centro de tecnologia, mas você sempre deu muito valor também ao centro de humanidades, né, tudo. Aí tu se encontra nisso, né? Exatamente. Totonho, às vezes eu parava, assim, estava numa atividade de engenharia, e aí eu vi uma maca passando, uma pessoa, né, se queixando de alguma dor, alguma coisa, eu já me aproximava, eu já estava, sabe, envolvida com aquela questão, com essas questões humanas. Então, assim, apesar de eu ter ido para a engenharia, você sempre tem a questão dos funcionários, gestão de pessoas, né, os clientes, né, nós também trabalhamos muito com obras para a questão do social, né, de interesse social. Interesse social, muito então, legal. nesses momentos, a gente conviveu com os acampamentos, né, com os próprios funcionários, que eram obras que demandavam mais, foram obras emblemáticas, né, tanto do governo federal, né, que é as obras do Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos conjuntos assim, o maior conjunto de Norte-Nordeste, do Minha Casa Minha Vida, com mais de 5 mil unidades. Quando você imagina, 5 mil unidades. Então, em cada unidade dessa abriga quantas pessoas, né? A gente considera 4 a 5 pessoas. Então é maior do que muitos municípios. Muitos municípios. Como se fosse um bairro, uma pequena cidade, que você tinha que fazer grandes projetos, porque nós desenvolvimos os projetos também. Então tinha que pensar em toda... E o interessante, você falou um negócio assim que eu tenho conversado muito, assim, até com a minha formação de urbanista, eu digo assim, uma cidade, quando ela cresce, ela vira várias cidades, né? Aí isso daí comprova que você está dizendo assim, que um conjunto desse, né, é uma cidade, não é? É uma cidade, Totônio, e a gente estava convivendo do lado de um acampamento de 1.200 famílias. Olha aí. Onde eles iriam ser os moradores também do conjunto. Então a gente tinha que conviver todos os dias com aquela realidade, sabe? As casas de terra, né, terra batida, né, as crianças adoecendo. Quando tinha chuva, às vezes me ligavam de madrugada para tentar que uma tirasse a água que estava... Aí isso daí também envolve o saneamento, né? É tudo questão sanitária, né? Para essa obra, tinha todos esses projetos complementares.
pavimentação, drenagem. Como é a Liana no saneamento. canteiro de obra desse daí, tudo? Hein? Pé na lama. Pé na tal. lama, tudo. Tudo. Às vezes resistindo a colocar a Resistir, bota, porque eu colocar, gosto de botar um sapatinho alto. É. Aí a minha engenheira de segurança, não pode. Aí eu, gente, tinha que inventar uma botinha um pouco mais alta, porque eu gosto do salto. Mas acabava que tinha que estar lá, tinha que estar dentro. Eu gosto muito de conversar com os operários, estar ali junto. Fizemos muita obra também fora do estado. Né? Então, assim, quando eu ia para essas obras, eu gostava sempre de marcar um almoço com a equipe administrativa, né? com o gerente de contrato, nossos gerentes de contrato, mas à noite eu dizia, olha, eu não abro mão de estar com toda a equipe, assim, o almoxarife, o setor pessoal, a gente está tudo lá conversando, porque é o momento que eu vou ter com eles. Eu gosto muito dessa questão de pessoas. Por exemplo, tem momento, né, nessa etapa, assim, com os projetistas, né? Porque geralmente um projeto desse, do acompanhamento, uma coisa muito básica, mas tem muita né? interação. Antigamente, você via que tudo na construção civil era focada mais na execução. Então, se tinha muito problema de projeto, de planejamento. Então, quer dizer, a inteligência da engenharia ela foi cada vez indo para os processos. À medida que você toma uma decisão lá atrás de escolher um terreno, ali você já não pode, se é um terreno na beira-mar, você já não pode fazer uma construção popular. Né? Então, essas decisões que você toma no começo do projeto, elas têm impacto muito grande no resultado da obra. Então, assim, os projetistas, eles estão sempre... eles são importantíssimos, porque você vai executar aqueles projetos. Se eles estão bem feitos, se eles estão... Você trabalha com isso, né, Totônio? Você trabalha com isso. Você estava até me falando a questão aí dos projetos do Tribunal de Justiça, né? E que agora... Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, aliás. E agora já teve lá para apresentar sobre artes, eu digo né? assim, a arte é muito generosa comigo. Ó. Me faz ser arquiteto, depois me faz... realizar bons projetos, né, que me realizam assim profissionalmente e depois me proporciona até a palestrar no lugar, né? Quer dizer, eu acho que eu agradei, né? Deu certo, porque não ia chamar, né? O Totônio é uma das pessoas mais leves que eu conheço. Eu passei a conhecer mais num dos grupos que a gente tem, né, de WhatsApp, mas aí a gente está sempre tendo essa... Pompeuzinho, né? No Pompeuzinho, o Pompeuzinho ali agregou, aglutina, né, pessoas. O Pompeuzinho foi muito fácil de eu querer bem a ele e ao Eric, né? Porque eu era doido pelo pai dele. O pai dele era nosso médico e amigo, amigo do meu tio Edmar. Também, meu tio médico, né? Pompeuzinho, mas chamava ele de Pompeuzinho também. Ele ia lá em casa, a gente adoecia da garganta, chama o Pompeuzinho. Pompeuzinho, e ele sempre muito solícito, Pompeuzinho, né? ele ligava para mim atrás, só vem tomar um café comigo aqui, né? Era na Égua a construtora. Eu disse assim, só se tiver tapioca, se tá bem, eu mando fazer. Eu mando fazer. Olha, nesse grupo lá da gente, às vezes tá aquele momento bem polêmico, discutindo política. Aí, de repente, o Totônio joga uma das artes dele, que ele estava lá pintando. E aí a gente ali a gente já começa a flutuar. E também ele coloca de vez em quando as poesias, as dele e as do Toninho da Meruoca, que são maravilhosas, são as melhores, Toninho, né? eu aprendo muito que é com o bem Toninho. simples. Bem simples. Bem simples, muito bacana. E assim, acaba quebrando, né, essa coisa da... Porque tudo na vida é o equilíbrio, né? Por exemplo, aquelas discussões nesses grupos da gente, tudo... Eu acho interessante, porque, por exemplo, você pegar na história da humanidade, quando o homem descobriu fazer o fogo, né, que até então ele mantinha, ele viu que era batendo duas pedras diferentes, que só assim faiscava. Se fosse duas pedras iguais, não faiscava. Então, eram duas pedras, eu sabia até o nome, mas porque eu ficando velho, estou esquecendo o nome das pedras, né? E faiscando. Quer dizer, as ideias são assim, quando elas são diferentes, elas geram luz, né? O lume e tudo, e a gente tem que ver. Então, a gente divergir de pensamentos não
quer dizer que a gente não possa conviver legal, não possa Eu ser acho. amigos, né? Totonho, eu acho que um dos desafios desse momento que nós estamos vivendo é justamente a gente reaprender a dialogar, mesmo com os diferentes, com as divergências, né? Tá, assim, Contraditório. Polarizou de uma forma tal que ficou difícil conversar. E sem o diálogo, você não consegue ouvir o contraditório e até evoluir, né? Porque se você você cessa o diálogo, ali pronto, ali você perde a oportunidade de estar conhecendo. Fica naquela, né? olha, se tu não pensa igual a mim, então tu é errado. Tá? Tô errado. Eu acho bonito agora são as brigas, né? Quando não tem mais briga assim, não. Um pega no celular e fumando o outro, né? Esperando, né? A gente volta já, que o negócio tá melhorando. Vamos falar agora. Tá bom demais. Tá bom demais. Valeu. E a gente volta aqui com a engenheira civil Liana Fujita. Liana, deu Viquinha, hein? O Viquinha, eu estou perguntando porque, olha, um é inteligência artificial, aí tem a médica, né? Aí eu me o terceiro é o engenheiro. É o engenheiro. É o engenheiro, O Viquinha está terminando engenharia e gosta da engenharia, mas também já está querendo dar os primeiros passos para a questão da inteligência artificial, que é um tema fascinante. É fascinante. E eu acho que a engenharia não se limita a só executar a obra, não, né? Ela é uma engenharia, sei lá, é a desenvolver projetos, né? O pensamento, né? Como você disse, né? Que o teu irmão ensinava, né? Ensinava. Que a história tem que pensar, né? Eu não acredito em educação que não ensine a pensar. Aí não é educar, é adestrar, né? Adestrar, né? Mas assim, verdade. A educação mesmo, você tem que pensar. Agora, vendo assim, e mesmo tu em atividades profissionais, né? Que gosta de acompanhar o projeto, gosta do canteiro de obra, gosta de tudo, tá agora na gestão pública, tudo é tanta coisa. Como é que tu consegue fazer tanta coisa? Totônio, eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Uma característica da nossa família. E assim, eu não gosto de ficar parada, eu gosto de dinamismo. Assim, se disser que tá assim, as coisas muito paradas, eu já fico inquieta. Eu gosto de estar com muitos projetos, gerenciando projetos, fazendo controle, sabe? Assim, então, assim, a minha vida sempre eu estive à frente de grandes projetos, médios projetos. Às vezes eu até dizia, não, pode ser o projeto que me derem, eu vou assim, dar o melhor de mim, vou cuidar muito bem. E assim, ele às vezes até eu brincava na construtora, porque dizia assim, vai cuidar desse projeto aqui. Aí era um projeto pequeno, mas daqui a pouco, esse projeto aqui está ficando tão, né, criando assim um certo protagonismo, legal, mas mais pela questão da minha, assim, muita dedicação, sabe? Sempre contei também com equipes muito boas, né? Então, assim, eu me dedico muito. Eu sou muito focada nos projetos, eu até brinco às vezes que eles são meio que filhos, né? Filhos que a gente vai cuidando, e aí, até hoje, quando eu escuto falar em algum projeto que a gente fez, no Cuca, no estádio Presidente Vargas, eu estou sempre ligada. Eu acho legal isso porque eu digo muito assim, por exemplo, puxando assim para a construção civil nas edificações, eu tenho um entendimento que os prédios são como as pessoas, se eles não tiverem alma, morrem. Morrem, né? É verdade, né? É verdade. E eu boto também essa questão da alma nas coisas que eu faço, sabe, Totônio? E as pessoas conseguem enxergar isso claramente, muito claramente. Todas as pessoas... Mas tu trabalha muito, né? Também, muito. Pelo menos, né? Sou muito dedicada. Como é essa questão? Conta pra mim como é que é trabalhar muito. Olha só quem fala, ele é que tá pintando lá à noite, grafitando. Eu ia te falar também sobre a questão da CEINFRA, que era em outros governos, pelo meu trabalho em obras públicas, alguns gestores me convidavam para trabalhar na iniciativa pública. Só que na época eu estava tão assim envolvida com os projetos da iniciativa privada, sempre estava envolvida em grandes projetos. Então, assim, naquele momento eu não poderia assumir
Mas sabe o que é que a leitura que eu tenho agora, Liana? É porque você, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você estava do outro lado, mas tinha a visão dos dois lados, né? Exatamente. Então é aquela história, é o caçador que sabe da dor da caça, né? Olha, Totônio, quando eu trabalhava na iniciativa privada, mas trabalhava com obras públicas, eu sempre estava me moldando às necessidades do governo, dos governos que eu trabalhei. Tinha uma interação, né? Uma harmonia grande, por exemplo, né? eu usava a própria engenharia e a nossa equipe, a gente usava a própria engenharia para atender as demandas do governo. Quando o governo chegava, eu tenho que inaugurar esse hospital porque aquela população está precisando. Então, quer dizer, vamos adotar um paralelismo das atividades, mesmo atividades que às vezes você não costuma fazer em paralelo, mas tentar reduzir esse prazo da obra, né? Entregar uma obra por partes para atender uma demanda do governo. Né? Então, certo, mas uma coisa, eu quero retomar essa parte daí. Eu quero saber da tua decisão, né? Porque assim, quando tem um convite, porque eu vibrei quando você foi lá, porque eu disse, olha, no mínimo é a primeira mulher na Secretaria Executiva de Infraestrutura, né? Eu fui surpreendida legal, quando o próprio pessoal da Secretaria me falou sobre essa questão de eu ser a primeira mulher. Mas o certo é que assim, eu poderia trabalhar na área social, que eu gosto muito e tudo, mas realmente eu acho que na minha área, na engenharia, é onde eu posso mais agregar ao Estado, né? Por tudo que eu vivenciei. Né? Então, assim, eu recebi muitas coisas boas da vida, né? Ter nascido numa família maravilhosa, ter tido a oportunidade de trabalho, de estudar muito cedo. Da engenharia, né? O DNA da engenharia. Então, assim, chegou a hora de eu contribuir com o nosso Estado, né? E num governo que eu acredito, né? Que foi a questão do governo do Elmano, do governo do Lula, né? De ter um Camilo na educação, no ministro da Educação. Então, assim, é um governo que tem muito a ver com o que eu acredito, né? Pela questão da humanidade, pela questão da democracia, né? Então, assim, eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar nesse momento, né? Trabalhando no momento certo, talvez, no momento certo, no momento, né, de uma maturidade maior para contribuir, né? Então, assim, eu acho que eu aceitei o convite, né? Agradeço a confiança do governador Elmano e também do meu secretário Antônio Ney, que já me recebeu de uma forma assim que eu não esperava, já me falou, olha, é o seguinte, você vai cuidar aí dessas obras, desses projetos, mas eu não quero só o que está aí, não. Pense em coisas novas para a infraestrutura do Estado, sabe? A gente tem que levar alguma coisa nova, é tanto que eu já fui ver a questão até de todo um planejamento estratégico para a nossa secretaria. Legal. Né, para pensar de forma mais estratégica, já fui ver os projetos, já conheço, eu estou secretária, né, há 15 dias agora, e já estou conhecendo todos os projetos da secretaria, já visitei e já estou buscando realmente esses projetos a mais, né, lá dentro da secretaria. Então, assim, eu estou fascinada com esse... secretário de sorte. com Ney. Secretário Ney, você é um homem de sorte, rapaz. Tem uma linha ele foi tão acolhedor e, assim, eu espero realmente contribuir muito com ele, né, porque... por essa confiança que está sendo me dada. Aí, quando eu cheguei na secretaria, a comunicação da secretaria me disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, porque a senhora é a primeira mulher aqui na infraestrutura, a ser secretária na infraestrutura. E aí, assim, eu fiquei muito honrada, né? Isso faz parte também da questão do governo do Elmano, né? Onde ele disse que ia haver uma paridade, né? Já foi a primeira promessa cumprida, né? Do secretário ter metade de homens, metade de mulheres. Uma paridade que eu vejo que é uma paridade também de competências, né? Exatamente. Tem muitas mulheres muito competentes aí no governo. Né? Muitas mulheres competentes e eu espero, assim, independente de ser mulher,
realmente fazer um bom trabalho, né? Usar toda essa experiência que eu tive, o conhecimento, né? E realmente agregar a essa pasta tão importante para o Estado, né? Que é você estar cuidando da infraestrutura do Estado. A CEINFRA, ela participou da questão da construção do porto, né? Que foi um avanço muito grande para o Estado, né? Da obra do aeroporto, né? Hoje a gente está aí também com a questão dos transportes intermodais, do metrô, VLTs, né? Então, tudo isso contribui de forma impactante, né, para a questão da infraestrutura do nosso Estado. A gente tem lá também a questão das energias renováveis, né, que é o que a gente espera que o Ceará também continue em destaque, hoje já trazendo a questão do hidrogênio verde, que está na Secretaria Secretaria de Desenvolvimento, exatamente. Quem fez muita coisa também lá foi o nosso secretário Maia Júnior, né, da gestão passada, um gigante, e agora vai ser conduzido pelo Salmito, né, que é outro grande gestor. Então, assim, eu acho que vai ser outro ponto muito positivo do nosso Estado. Dois grandes profissionais e dois amigos do coração. O Maia, com mais tempo, Maia é meu amigo de infância, né? Estudamos juntos no Colégio Cristo, sabe? Colégio Cristo. Mas na época o Maia só queria saber de futebol. Jogava tudo, mas sempre foi eu admiro muito o secretário Maia, porque eu admiro muito, porque ele foi da iniciativa também privada, foi da iniciativa do público, belíssima, e ele deixou um legado muito importante, né, para nós. Eu até quando eu fui convidada, foi uma pessoa que eu quis conversar. A gente conversou por umas 4 horas seguidas, porque eu queria que ele me passasse assim, né? Daqui que eu fosse viver o público, eu digo, Maia, me adiante, me corte caminho. E ele realmente é formidável, formidável. O Maia é daqueles amigos que quando eu... aquelas que eu quero me amostrar, como diz o cearense, sou amigo dele, de amigo infância. dele, sensacional. Mas é isso, mas tem não sei se está com ele, o Célio Fernando, é? O Célio está na Casa Civil. Na Casa Civil, né? Está procurando, está na Casa Civil e já nos procurou na CEINFRA. Economista, né? Grande. Assim, ele pensa a parte econômica, né? Porque esses projetos, para eles serem colocados de pé, precisa de financiamento. Eu gosto de conversar com ele porque, sabe, quando a gente assunta sobre algum problema e que ele fala, assim, dos caminhos, das soluções, parece que tudo é muito fácil de resolver, né? Porque ele fala de uma didática, né? Uma didática, sim, muito legal, né? É muito bacana, Teve né? muitos projetos do Dr. Eudoro, pai do Camilo, né? Que foi do Iplanfol e do Fortaleza 2040. E aí ele, assim, tem coisas importantes que ele tinha vontade de fazer e que ele está incumbido, o Célio está incumbido também de levar para frente. Inclusive, nós estamos com um projeto aí em comum entre as nossas secretarias. Eu vou te dizer uma coisa que acontece. Não tem uma vez que eu não converso com o doutor Eudoro que eu não aprendo alguma coisa. Muita sabedoria, né? Muita sabedoria. E aprendi a gostar muito dele através do professor, meu grande professor, Liberal de Castro, que gostava dele. Acho que o professor Liberal foi professor dele também, na época da engenharia, há muito tempo, tudo. Antes não tinha nem escola de arquitetura aqui, o professor, acho que chegou a ensinar na engenharia, foi professor dele, salvo engano. Mas em algumas reuniões com o professor Liberal, foi quando eu conheci o doutor Eudoro e... Doutor Eudoro é brilhante, Doutor Eudoro é brilhante. A visão dele, sabe, dos projetos, da cidade,
A gente se conheceu mais ou menos em Visão 2004. de mundo e de vida, né? De vida. É incrível. Eu toda vez também, esse ano eu já fui tomar um café com ele, já nos encontramos essa semana passada numa obra, né? E ele assim, nem ajuda, assim, vamos, doutor Eudoro, quer alguma ajuda? Não, ali firme, sabe? Firme. E muito assim, uma mente muito especial, realmente. Eu gosto muito. Às vezes eu até forço assim, um cafezinho com ele para estar, como é que eu posso dizer, compartilhando dessa sabedoria dele de vida. Agora, é muito interessante importante. vai ser, assim, você vai ter assim, a oportunidade de palmilhar o nosso Ceará, né? Que é muito bacana, né? Eu adoro ser cearense, né? Eu sou nascido e criado aqui, né? De Fortaleza, mas me considero mesmo cearense porque a gente aqui no Ceará tem eu acho que a maior riqueza que a gente tem é o nosso povo. Com certeza. Não é? Um povo bom. Um povo acolhedor, um povo caloroso, né? Um povo que tem vida, né? Assim, é muito importante. A gente fez algumas obras em outros locais e tudo, e realmente assim, aqui o povo daqui é diferente, o povo cearense. É um povo trabalhador, é um povo que, sabe, que não desiste, né? Então, assim, realmente um privilégio, né? A gente ser daqui. A construção civil aqui do Ceará também, ela é muito privilegiada, né? Nós temos excelentes construtores, pessoas que pensam em planejamento, gerenciamento, né? Assim, ela é de vanguarda. Né? Você pega até com o advento, construção. com o advento mesmo assim do concreto armado, né? Isso daí, a nossa engenharia tem obras assim formidáveis, não é? Você pega obras assim que data dos anos 30, 40, tudo com treliçado em concreto, que são assim lindos, né? Fascinantes, né? De você ver, né? Temos fora o concreto, a estrutura metálica, né? A arquitetura do ferro, vamos dizer assim. A gente tem prédios significativos, teatros, né? Tudo. E essa engenharia, né, que você fala tão bem, né? Agora, falando em engenharia, eu estou aqui vendo teu pai, aqui, aquele jeitinho dele, tudo, aquele sorriso dele, né, tudo, e o quanto ele deve estar feliz com a Liana aí, né, que está fazendo valer a força, né, da engenharia e a força nipônica também, né? Eu tive assim a felicidade, Totonho, depois de muito insistir para, né, assumir um espaço dentro da família, dentro da construção, dentro da empresa. Né? Eu ouvi do meu pai numa entrega de um dos hospitais, né, onde na época o governador Cid fez muitos elogios, que disse que ele começou a falar e eu não sabia onde é que ele ia chegar, mas ele disse que era uma pessoa que viveu ali dentro do hospital, viu chegar equipamento, testou equipamento que nem era da parte dela, então assim, e no final fez um elogio a mim e agradeceu pela dedicação no hospital. E logo em seguida eu vi o meu pai assim com lágrimas nos olhos, dizer: minha filha, eu nunca pensei de você ser como se fosse eu o que a gente brinca lá em casa, fosse eu de saia, sabe? Assim, de querer de estar dentro das obras, de querer construir, né? Construir não só obras. Dizer mais o quê depois dessa citação do capitão, né? Liana, bem, essa é a Liana Fugita. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Totô? Eu te agradeço. Muito Foi um bom. momento assim Foi fantástico. Muito a gente está aqui viu, mútuo. muito obrigada, legal. viu? Muito obrigada. Até a o todos. próximo.